eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade mais de me levantar da cama. Às vezes até as pessoas que te amam não te protegem porque acham que a frescura, ela é falta de Deus. A depressão é quando eu não estou confortável na minha primeira casa, no meu corpo. É como se eu vivesse em uma prisão que os outros não viam. Eu era triste 100% do tempo. Na noite de Natal eu passei velando o corpo de minha filha. Cada vez tem mais gente ouvindo falar sobre essa doença, depressão. Por quê? Ultimamente ela tem crescido muito. Apesar de ser uma doença que, como muitas outras, pode ser tratada, as pessoas ainda confundem a depressão com tristeza, com ansiedade ou angústia, né? Coisas que sem dúvida fazem parte da vida de todo mundo, mas quando esses sentimentos passam a ser prolongados, quando eles têm sintomas como, sei lá, falta de apetite, insônia, pouca vontade de sair da cama, talvez isso seja sinalizado como algo mais sério. Por isso, precisamos falar sobre depressão. No dia 11 de julho de 2018, eu pulei do meu apartamento onde eu morava. Não sei como, eu sobrevivi. Eu achava que eu era maluco, que eu não conseguia ser feliz. Eu achava que eu era um problema. Eu tinha muita vergonha de ir numa psiquiatra, de ir numa psicóloga. Tinha aquele sentimento, ser triste é ser fracassado, sabe? Eu tive muito apoio da minha mãe. Ela é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito ela. Várias pessoas falavam, mas ele não tem nada, esse menino só tira 10. Acho que a gente tem que ter um grau de suspeição e de aceitação que tem que fazer alguma coisa e não ter preconceito com isso muito grande, né? Muitas pessoas passam por essa doença sem dar o nome de depressão ou sem conseguir pedir ajuda, por se sentirem culpadas, por terem medo do julgamento dos outros. Aquela pessoa que a gente pensa que está bem, que a gente acha que tem tudo para ser feliz, pode estar sofrendo com alguma doença. Porque a depressão pode surgir sem nenhum motivo aparente. Ninguém mesmo escolhe estar com depressão. Depressão é uma doença da mente. Altera circuitos cerebrais em que a pessoa tem pouca recompensa em relação à vida dela. São fatores genéticos que predispõem o indivíduo a ter aquilo e tem um componente que a gente chama do ambiente. Um grande trauma, uma perda de alguém importante. Isso tudo contribui para que aquele indivíduo possa deprimir. As depressões leves não necessariamente precisam de remédio. Boas intervenções terapêuticas, a atividade física ajudam e podem ter bastante eficácia. E as depressões moderadas e graves com certeza precisam ser medicadas. Quando eu tomo o remédio, ele não é uma pílula da felicidade, ele não me faz ficar bem. Ele muda a forma como o cérebro funciona e cada indivíduo vai construir a sua própria felicidade e resolver os seus próprios problemas. Agora que a sua história chegou no nosso grupinho de WhatsApp que a gente montou aqui desse conteúdo, eu falei, a gente precisa muito conversar com essa mãe. Então cá estou eu, Socorro, para te ouvir. Eu espero que eu possa ajudar. Fala sobre Tainá. Luciana Tainá era uma jovem como qualquer outra jovem. Ela sempre sorridente, extrovertida, mas hoje eu sinto que Tainá escondia uma dor e aquele sorriso dela era apenas para não demonstrar tanta tristeza. A Tainá tirou a própria vida, ela tinha quantos anos? 22 anos. Aconteceu isso no dia 24 de dezembro. Natal? Véspera de Natal? A noite de Natal eu passei velando o corpo de minha filha. Meu Deus do céu. A sua dor se transformou num projeto para apoiar outras famílias que ou passaram pelo que você passou ou para evitar que outras famílias passem pelo que você passou. A gente sabe hoje que psicólogo, nem todo mundo tem um poder aquisitivo de ir para um psicólogo, né? É por isso que meu objetivo desse espaço, dessa ONG, é para que a gente ofereça gratuitamente essa ajuda.
sempre que eu transformei a minha dor em solidariedade. Tainá foi e ficou. A memória dela está muito viva. Eu queria tanto que alguém tivesse escrito um poema sobre isso, queria tanto que não fosse eu, queria tanto que não fosse eu que tivesse escutado Tenha Pensamentos Felizes, a felicidade é uma escolha. Ai, mas todo mundo fica triste, depressão, bobagem, frescura. Toma um chazinho, não toma remédio não. Eu, hein? Isso aí é falta de Deus. Eu, enquanto mulher preta, infelizmente, por um tempo, estava acostumada com a dor. Então, quando ela vinha, eu falava, não, ela é minha, e eu abraçava, e eu ficava, não, realmente ela me pertence, porque o mundo me convenceu que a dor me pertencia. E depois de um tempo eu entendi que a dor não é minha. A nossa sociedade, ela é estruturada de forma violenta. Mulheres, LGBTs e pessoas negras são os corpos que vão sofrer maiores violências. E essa experiência de sofrer uma violência simplesmente por ser quem se é, isso pode produzir uma sensação de auto-ódio. Esse afeto do auto-ódio pode gerar na pessoa um quadro grave de depressão. A luta coletiva é um caminho de saúde muito interessante, muito importante. Às vezes a gente pensa autocuidado só numa perspectiva da terapia, da yoga, da meditação, e que é maravilhoso, que é super importante. Mas autocuidado também é um envolvimento coletivo por aquilo que é interessante para mim, é interessante para o outro, e que pode mudar o mundo. Acho que dá para mudar muita coisa a partir do diálogo e da fala. Tem que falar suicídio para a gente entender o que levou a esse processo. Tem que falar depressão e entender que existem vários tipos de depressão a partir de vivências específicas. Tem que dar nome, a gente só muda o que a gente dá nome. É a mesma coisa que você dá nome às violências. Claro que machuca, mas você saber que é uma violência, saber que é um abuso, saber que é um trauma, já é um início. Como disse a Riane, identificar um trauma é super importante. Os fatores que levam à depressão são muito variados. Vão desde bullying, questões financeiras, estresse, até casos marcados por traumas e violências extremas. Como é o caso da Anne. Com apenas 7 anos, ela foi abandonada pela mãe e passou anos sendo abusada sexualmente pelo próprio pai. A minha mãe, ela foi embora. Ela me deixou morando com meu pai, eu e a minha irmã. Foi aí que os abusos começaram de uma maneira muito forte e recorrente. Ele ia na minha cama e me tocava. Fazia eu fazer sexo oral nele. Desde essa época eu me lembro de ter depressão, assim, da minha vida não fazer nenhum sentido, sabe? E por mais que eu gritasse e pedisse ajuda das pessoas, ninguém me escutava. Eu só queria que a dor passasse, eu só queria que ele parasse de me tocar. Eu comecei a achar que eu era uma pessoa triste. E não que eu estava triste, mas que eu era uma pessoa triste. A gente começa a confundir a depressão com a nossa personalidade. E demorou um tempo para eu perceber e aceitar esse fato de que, sim, eu ia ter que tratar o meu abuso sexual se eu quisesse melhorar a minha situação psíquica. A sociedade ainda tem uma dificuldade grande de entender que adolescente tem depressão e que criança também pode ter depressão. Eventos adversos traumáticos, como abusos, podem fazer com que esse gene se expresse mais cedo de uma forma mais severa. Se uma criança começar a falar que está querendo sumir, que quer acabar com tudo e que quer morrer, isso é um pedido de ajuda. Não vamos olhar para isso como manipulação da criança. É comunicação, que algo está muito difícil na vida dela e ela precisa de ajuda. A sociedade julga quem tem depressão como uma pessoa fraca, descompensada, frágil, até preguiçosa. Tudo isso são preconceitos que podem trazer consequências gravíssimas. Lembrando que essa doença está sempre mais próxima do que a gente imagina. Amigos, parentes, colegas de trabalho. E quando uma pessoa ou família começa a conviver com a depressão, a desinformação atrapalha muito. Escutar e acolher sem julgar é um bom começo. Mudar esse jogo é um trabalho coletivo e está mais do que na hora de começar. Nós precisamos ter muito cuidado
com a maneira que nós tratamos as pessoas que estão entristecidas ao nosso lado. Nós temos uma tendência a banalizar, às vezes a ridicularizar. O que a gente precisa fazer com aquele que sofre é acolher. Falar em solução. Quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão refletindo. A coisa que mais ajuda uma pessoa que eu poderia falar é reconhecer que você precisa buscar um tratamento. Se tu começa a ficar melhor, não resista a isso, entendeu? Não resista a se sentir melhor. Não ache que isso não é você, que estar melhor não é você, porque é você sim. Hoje em dia eu quero muito estar viva, eu gosto de estar viva. É para eu estar aqui.